E aí, o que você tá fazendo da sua vida? Quais que são as coisas que você tá. Quais são as coisas mais importantes que estão acontecendo no mundo pra você agora? O que você tá Mas quantas planejando? perguntas, Monark? Ah, responde o que você quiser aí. Monark, eu vou falar uma coisa pra você. Não é uma coisa que eu sempre sonhei, que eu gostaria, mas muita gente tá me pedindo pra eu virar candidato. Sério, cara? É, Candidato, mano. Você quer entrar nesse ninho de cobras mesmo? é um ninho de cobras. É aquela coisa, né? Um comando que vai se infiltrar atrás das minhas inimigas, se for o caso. Mas você viu que não dá muito certo? O que aconteceu com o Arthur do Mamãe Falei, né? O Arthur do Mamãe Falei, além dele ser um sujeito extremamente burro, ele se indispôs com todo mundo. Ele se expôs e se indispôs. Ele não entrou lá com o intuito de fazer alguma coisa positiva. Ele entrou lá pra se locupletar e ele nunca teve caráter. Pô, mas ele fez algumas coisas legais, né? Então, Tipo, eu acho que barrar os aumentos lá dos fiscais. Tipo, parecia que ele tava são coisas tentando, né? pontuais, até com o intuito marqueteiro, mas ele nunca foi defender princípios de liberdade. Tanto é que ele denunciava a festa quando o calcinha apertada fechava as coisas. Denunciava a festa. Denunciava a festa. Tem um vídeo onde eu também fiz um vídeo denunciando o Arthur Duval. Eu fiz um vídeo denunciando o Arthur Duval que denunciava a festa. Tá no meu canal Fazia lá. tipo Alexandre Frota. Ele faz igual o Alexandre Frota. Entendi. Ah, isso é meio Só que o bizarro. Alexandre Frota, todo mundo sabe que ele é um traidor comunista, que apoia a Antifa. Agora, o Arthur Duval vai lá, denuncia festas, violando propriedade privada, violando o direito das pessoas de se reunirem nas suas residências e se diz liberal. O que é isso se não é um mau caratismo? Entendi. Mas você viu, de qualquer jeito, ele tentou entrar lá meio que nas linhas inimigas pra fazer a diferença de dentro e ele foi só Não expurgado concordo. no primeiro. Tipo, você é um cara que fala coisas da sua mente de forma bem autêntica. Pelo menos eu vejo isso em você. Eu já vi você falando de forma bem autêntica várias paradas que, se a galera realmente fizesse um trabalho de tentar te destruir, como fizeram com o Arthur, como fizeram comigo, eles iam pegar umas coisas absurdas que você falou e jogar no Jornal Nacional, sei lá, o William Bonner ia pegar, ia ler, olha, hoje recebemos tal vídeo, blá, 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 e poderiam fazer a mesma coisa que fizeram com o Boa Arthur com noite. você. Recebemos um vídeo lamentável do Paulo Cosé. Tipo isso. Então, tem muita coisa que eu falei no passado que eu me arrependo. Só que eu falei achando. E se eu me arrependo é porque eu realmente estudei e mudei de ideia. Tá. Eu nunca saí falando coisas pra ficar bem. Não, Ao eu contrário do que eu entendo, mas você penso. entende como é, tipo, é um jogo impossível de ganhar, esse jogo tá totalmente corrompido e quem controla isso são os caras lá, e quem controla a mídia, quem controla esses influenciadores de esquerda aí, eles Não, têm mas todo um grupo, né, organizado de queima, de destruição de reputação, né, é difícil, né, é difícil. Você não fica preocupado com isso? Não, fico muito preocupado. Eu tenho medo. Só que a coragem não está em não ter medo. A coragem está em fazer o que tem que ser feito. Sim. Né? Então, medo todo mundo tem que ter. É o medo que vai te dar a prudência para não agir de forma intempestiva, temerária, fazer alguma bobagem. Agora, das coisas absurdas que eu falei e que eu me arrependo, nenhuma chega perto de ir para uma guerra e falar que quer pegar as refugiadas daquele jeito que ele falou. E eu não estou dizendo que ele mereceu ser caçado por essa frase extremamente infeliz, machista e grosseira dele. Não é por isso. Agora, por tudo que ele fez de traição contra o povo paulista, defendendo o lockdown, defendendo o desgovernador João Dória, defendendo pautas de esquerda quando ele foi eleito para defender o livre mercado. Então ele mentiu para os eleitores dele. Não explicou com que dinheiro ele foi lá para a Ucrânia. Se meteu numa enrascada que poderia ter tido proporções internacionais por dizer que ia fabricar armas em violação dos tratados internacionais. Eu não estou aqui dizendo que eu defendo os tratados internacionais, estou dizendo a inconsequência que ele poderia ter colocado o Brasil nesse cenário. Por tudo isso, não é pelo que ele falou no WhatsApp. Entendi. Mas e aí, quer ir pra política? O que você vai fazer lá? O que você vai entrar? É deputado federal, deputado estadual, vereador, governador, presidente? Porra, o que você quer fazer lá? Presidente, qualquer pessoa que se candidatar que não se chame Jair está errada. Tu tá muito fã do Jair, né, Não é ultimamente. que eu sou fã do Jair, é que o Jair é a única opção que existe hoje, viável, real, pautável, fora o comunoglobalismo e a destruição do Brasil. É bom, é ele versus Lula, né, basicamente, o cenário. Basicamente. Né?
E aí tem essas porcarias de terceira via, esses oportunistas que vão lá pra aparecer e que podem ser extremamente perigosos. Eles podem dividir voto, tirar voto do Bolsonaro e eles vão ser culpados por um Lula aí. Mas aí tem gente na terceira via que pode tirar voto do Lula também, tipo o Ciro. Pois é, mas aí que tá, né? Quando vem um cara que nem o Pablo Marçal, ele vai tirar voto do Bolsonaro. Pra mim, a candidatura de um cara desse é oportunismo puro. Pô, mas todo mundo tem direito de tentar, né? Às vezes ele tá construindo uma possível candidatura mais viável no futuro, né? Tá se apresentando pra sociedade. Então saibam, nunca votem num cara desse que colocou o Brasil em risco de cair no comunismo só pra aparecer. Mas você acha mesmo que vai dar comunismo se Lula ganhar? Olha, Tipo, olha pros vizinhos, Monark. Olha pro Chile. Quem diria que o Chile ia ser mais esquerda que nós? Pô, eu visitei o Chile em 2008. País ordeiro, país livre mercadista, conservador. Eu nunca poderia imaginar que pouco mais de 10 anos depois, ele teria pior que nós. bom, eu realmente não manjo muito o que tá acontecendo no Chile. Tá ruim lá a situação? Péssimo, péssimo. Os caras votaram num comunista de DCE, o Boric. E o cara tá esfacelando o Chile, tá destruindo tudo. O que ele tá fazendo Estão exatamente? queimando igreja, estão aprovando aborto, estão aumentando imposto, estão confiscando terra, estão taxando grandes fortunas. Bom, Daqui a pouco não taxar vai ter grandes nada. fortunas eu sou a favor, né? Tá, aqui, ô... Por que Monark, não? Tem que taxar pelo só o amor de pobre. Deus, É que pô. só o pobre Não é tem que taxado. taxar ninguém. Mas não é assim que o mundo funciona, né? Monark, na cabeça de um comunistinha, você é uma grande fortuna. Não, a grande fortuna é tipo centenas de milhões. Vai né? lá explicar pra eles, então. Bom, eu acho que a gente tinha que tirar o imposto sobre o consumo, né? Tirar do pobre e se tem que ter imposto, né? Porque é como funciona a O sociedade. imposto sobre consumo, realmente, é uma maldade muito grande contra o pobre. Então é melhor taxar grandes fortunas, né? Se Tipo, você isso que eu taxar penso. grandes fortunas, você vai prejudicar o pobre. Como? Simples. Primeiro que os ricos que realmente investem no capital pesado do país vão embora, se você taxar eles. Não vão, né? Se eles não forem, eles vão repassar tudo isso para toda a cadeia produtiva. Para compensar os impostos a mais que eles estão pagando, tudo isso vai ser repassado na forma de preços para o consumidor. Mas é só você, taxar o lucro, não taxar antes, né? Se você taxar o lucro, como que eles vão passar, né? Eles vão... Porque Não existe faz uma lei de diferença, mercado Monark. de oferta e demanda que você não pode aumentar o preço de algo só porque você quer. Senão vai vir o seu competidor que vai oferecer o preço mais barato e ele vai ganhar o mercado de você, né? Monarca, as margens de lucro não são determinadas só por quanto o governo deixa de te cobrar de imposto, mas pela margem que você tem para aumentar os preços se não tiver concorrência. Sim, O mas no imposto- mercado com concorrência, você não pode só aumentar os preços porque você quer, porque aumentaram o seu imposto de renda, entendeu? Então, mas como é que você vai ter concorrência se os impostos vão expulsar uma parte dos ofertantes que vão embora do país para evitar os impostos, vão afastar investimentos em novos negócios para concorrência? Mas Igual- eu tenho o pensamento assim, que o imposto só é ruim nesse sentido quando você coloca o imposto antes dele realizar o lucro, entendeu? Porque, por exemplo, se você tem uma empresa e você não taxa essa empresa na sua produção, tipo, você pode investir na sua empresa sem pagar imposto, tá ligado? Você só paga imposto quando você realiza os lucros, ou seja, quando o dinheiro da sua empresa vai para o seu CPF, daí tu paga imposto. Eu entendi o que você falou. Só que você está esquecendo o seguinte: o que faz alguém arriscar o próprio capital para entrar num setor da economia, para entrar num negócio? Ele é atraído pelas taxas de lucro naquele setor. Se o governo taxa os lucros, por mais exorbitantes que eles sejam, ele está diminuindo a atratividade para aquele setor. Então, ele está diminuindo a atratividade de novos entrantes, de concorrência nesse setor. Então, mesmo que o governo cobre esses impostos das grandes fortunas, eles vão ter uma grande margem de lucro porque está afastando os concorrentes deles. Bom, Então, o lucro é importante para sinalizar, entrem nesse mercado que os lucros estão altos. sim, mas, tipo, tem que ter uma taxa. Tipo, eu sei que o ideal, que imposto é roubo e tal, e caralho, o ideal é que não existisse impostos, mas já que a gente vive nesse mundo, Não, mas até o Paulo Guedes, que é um socialista infiltrado, ele falou que quer desonerar os impostos corporativos, que é o que a Suécia faz. isso não dos lucros corporativos, e sim da produção, né? Porque a gente taxa na produção hoje em dia. A gente tem uma taxação da indústria, por exemplo, que é um absurdo. A taxação da gente, indústria é absurda a mesmo. gente taxa antes do cara vender o produto, né? Vira imposto em cascata, isso. Pois Não, é. Uma economia desenvolvida, ela tem várias etapas no processo produtivo. Você taxa essas etapas, você transforma a economia num escambo.
Sim, Destrói a industrialização, né? tudo fica caro pra caralho, né? Agora, o que você tá me falando é que como o governo vai se financiar, é isso? É, exato. Se a gente tem um governo, a gente aceitou que é assim como funciona, não vamos mudar isso tão cedo. Então é melhor você taxar as grandes fortunas do que taxar o consumidor, né? Olha o tamanho do Estado. A gente não tem que inventar mais imposto, taxar mais gente. A gente tem que cortar gasto, diminuir o Estado, não inventar mais imposto. Tudo bem. Mas, tá, é que a gente tá falando do Chile, né? É do Chile. E, boy, você falou que, pô, eles aumentaram o imposto sobre grandes fortunas. Eu não acho tão ruim. Péssimo. Tipo, eu prefiro se alguém falar assim, ó, eu vou aumentar imposto sobre grandes fortunas, mas vou, em contrapartida, diminuir pra caralho o imposto sobre consumo. Eu apertava esse botão com consciência limpa, assim, na minha opinião. Eu apertava na hora. Eu acho que isso é um falso dilema moral, já que nós temos a opção de cortar gastos. Tá, a gente tem que cortar gastos o máximo possível, né? Uhum. Mas que gastos seriam cortados, assim, tipo, Todos. os hospitais, a polícia? Não, vamos por partes. Não dá para acabar imediatamente com a saúde pública, muito menos com a polícia, sob o risco de ter um caos social. Sim, E o lema da nova ordem mundial é a ordem deles a partir do caos. Então o caos não é desejável, o caos é a ferramenta do inimigo, não a nossa. pode crer. Eu sou um conservador, eu sou um contra-revolucionário, eu prezo pela ordem, né? Então essa transição na forma de uma revolução ANCAP, a desgraça toda, eu sou contra. Uhum. Agora, existem algumas coisas que deveriam ser imediatamente cortadas e desestatizadas. Por exemplo, todo negócio de lei Rouanet, repasses para artista comunista, subsídios de todos os tipos, tem que ser imediatamente cortados. Todos. Né? Toda essa máquina burocrática inchada, corta imediatamente. Educação, privatiza, desestatiza e desregula imediatamente, cada um se vira. Na verdade, você falou os únicos 2 setores que eu faria uma transição, que é segurança e defesa e saúde. Entendi. Mas educação não é importante que os jovens meio que vão estudar, mesmo se o pai e a mãe não tiver dinheiro pra pôr eles? Tá, porque a saúde estatal, por mais que ela seja uma máquina de matar pobre, o SUS é uma máquina de matar pobre, todo o sistema é feito para destruir as alternativas privadas e obrigar o pobre a passar pelo SUS e ficar na fila morrendo, ainda existe a possibilidade de alguém estar lá doente no hospital público e precisar dos cuidados mesmo que seja do Estado. Então não dá para simplesmente falar se vira e deixar os doentes morrerem. Tem que ter uma transição. Tá, como seria feita a transição? Eu leiloaria para iniciativa privada mediante um contrato de que aquele empresário que comprar vai se comprometer a cuidar dessas pessoas pobres que estão lá precisando. Então ele não pode recusar tratamento a ninguém. Não é ninguém que esteja lá. E aí você coloca alguns anos também para ele cuidar das pessoas pobres, etc. Entendi. Depois, desestatiza e desregula tudo, porque certamente uma economia tão desenvolvida, sem impostos, com tudo privatizado, não vai faltar instituições de saúde caritativas da igreja, das filantropias, das ONG, do raio que eu carregue. O próprio hospital vai ter residência dos médicos para cuidar dos pobres, ou como os médicos faziam antigamente, tinha um médico empírico que ia cuidar dos pobres porque ele aprendeu com o mestre dele. Assim, não ia faltar cuidado para os pobres numa sociedade livre. Só que tem que ter essa transição, claro. Em educação, não. A educação estatal deseduca. Ela tem que ser desestatizada imediatamente, junto com a desregulação das profissões. Mas você não acha que não ia ter muita criança que não ia pra escola, então, nesse mundo aí que não existe escola pública? Isso é um problema menor do que ir para a escola do MEC, onde ela é doutrinada e as aspirações dela são destruídas, ela é Porque, reduzida. tipo, antes dela ser doutrinada, ela precisa aprender a ler e escrever, né? Tipo, Tem. até pra conseguir ser doutrinada, né? Tem, mas eu Então, estava será que não é conversando, bom? eu tava conversando com um amigo meu, que é professor do IBMEC de estratégia corporativa, e ele estava falando que o aluno dele de mestrado em administração de empresas, do IBMEC, quer dizer, o cara tem algum gabarito, ele tem que ter. Ele escreveu profissional com C. Entendi. Não sabia escrever direito. Profissional com C. Eu falei, Jesus Cristo. É, bom. Então, nem ler e escrever estão aprendendo mais. A criança vai lá para aprender a se rebelar contra a família. Bom, Eu acho que a pessoa tem mais chance de aprender a ler e escrever como aprendiz de um armazém, de uma mercearia, do que numa escola. Pelo menos numa escola do MEC. entendi. Com o método Bom, Paulo Freire, desconstrutivista. eu nunca fui numa escola pública, né? Eu tive a sorte de ser, sei lá, bem de vida. Grande bem... fortuna, vai ser taxada. Sim, mas eu sempre estudei em escola particular. Sempre foi boa as escolas que eu estudei. Não tenho escola pública, eu não sei como que é. Não conseguiria julgar, fazer esse julgamento, assim, sabe? Eu também só fui pra escola particular na vida e eu gostaria de nunca ter ido numa escola. Sério? Eu estaria em melhor situação. Você queria ter aprendido em casa? Se eu com tivesse tutores? ficado no escritório do meu avô discutindo Grécia Antiga, eu estaria numa melhor situação do que todo o tempo que eu perdi estudando como é que uma minhoca transa com a outra.
Você estudou isso? Sim. As minhocas transam? É, zoologia. Coisa Isso chata, isso eu não aprendi, inútil. não. A não ser que você vai ser um biólogo. Deve É. ser. Pra quem vai, sei lá, estudar minhocas pra fertilizar as fazendas, é ótimo que estude a reprodução das minhocas. Pra mim, não. Sim, faz sentido. Eu também nunca gostei muito de escola, pra ser sincero, cara. Eu sempre sofri muito no colégio, assim. Não... Como? Eu não me sentia... Eu sentia que eu tava perdendo meu tempo. Eu não gostava de estudar. Eu não tinha muitos amigos. Eu não gostava muito. Não foi muito um processo muito legal. Eu nunca fui popular. Eu sempre gostava de... Eu sempre contava o tempo pra sair do colégio e voltar pra jogar. É uma Que era o que eu prisão. gostava de fazer mesmo, que era jogar. É uma prisão. Parecia uma prisão mesmo. Não parece? É. Mas tipo, eu aprendi muita coisa também no colégio, né? Teve momentos bons também. Só não faltava foi você não tudo ruim. aprender nada, né? É, Eu tenho um amigo que foi preso. Essas coisas aí, né? Conservador, durante a ditadura sanitária, lá, acabou na prisão. ele foi preso porque andou sem máscara? O que ele fez? Ah, ele se indispôs ali. Não entendi. Xingou Ele xingou alguém? Foi xingou preso por ter Dória, xingou Xandão, essas coisas. E foi preso Foi. por ter xingado alguém? É a ditadura que a gente vive. Caralho. Nossa, é meio absurdo isso. Não, ele é Eu já totalmente... chamei o Xandão de cabeça de piroca algumas vezes e não foi preso. Ele xingou todo mundo ali. Foi preso, um absurdo, uma prisão política. Qual que é o nome descalabro. desse cara aí? Jurandir. Jurandir? Jurandir Alencar, um dos presos políticos do Brasil, um herói. Ele foi um grande resistente contra a ditadura sanitária. Teve notícia disso? Puxa Teve aí, Jurandir Alencar e Ricardo Bronzeri, dois amigos meus, dois heróis. Eles foram presos por terem xingado o STF. Ele xingou especificamente o Xandão e o Dória. Xingou do quê? Eu não lembro. Mas não ameaçou. Não teve foi uma ameaça. ameaça iminente. Não teve ameaça iminente. Foi lá xingar ele na frente do prédio. Decretou prisão preventiva de Antônio Carlos Bronzeri e Jurandir Pereira Alencar, que participaram de uma manifestação em frente à casa do ministro. Aqui fala, os dois respondiam por crime de ameaça, injúria e difamação, mas eles não fizeram ameaça. Eles xingaram, aí sei lá, se é injúria e difamação. Agora, como é que você pode? No caso, então, mesmo se fosse, não é justo isso, tá? Isso aí pra mim é liberdade de expressão. Agora, mesmo se fosse, quer dizer, o Alexandre de Moraes seria a vítima, ele mesmo é a vítima, o juiz, o expedidor do mandado de prisão, tudo na mesma pessoa? Isso é antijurídico, isso é um absurdo. Caralho, os caras foram presos. Estão presos até agora ou não? Não, eles ficaram, acho que 40 e poucos dias na prisão, graças a Deus foram soltos, nós fizemos muito protesto pra tirar eles. Naquela época, muita gente pediu ajuda pra eles, eu saí pedindo ajuda pra todo mundo que eu conhecia, inclusive o Arthur Duval, porque eu tenho contato dele no Zap. Sim. Aí o Arthur Duval falou, quer ajuda? Vai no banheiro e grita mito 3 vezes que ele aparece. Entendi. Aí eu falei, pô, você se diz um liberal e tá recusando ajuda pra preso político? Que merda é essa, cara? Aí ele... Aqueles não gostam que você gosta do Bolsonaro, né? Cara, eu não teria problemas em ajudar um cara que eu odeio, do MBL, se fosse pra tirar um preso político que foi preso injustamente da cadeia. Não, faz sentido até. Agora, ele não tem princípio, o Arthur Duval. Ele não queria ajudar você porque você é bolsonarista. Ele não quer ajudar porque ele não tem princípios. O cara não tem ética, não tem nada. Entendi. Agora, o que eu queria... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.